Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso oitavo curso de cannabis. Hoje uma aula muito especial sobre cultivo, com a Genice, com o Robert e com o Rafael Medusa, uma aula feita em parceria com a SBEC. Então, eu queria agradecer a eles e agradecer a SBEC pela essa aula maravilhosa. Comentar com vocês que a semana passada a gente teve um problema técnico na aula da Ângela, que era o finalzinho da aula. Aí a gente vai repostar essa aula assim que a Ângela disponibilizar ela novamente, porque não deu para recuperar o problema que a gente teve, né? Não deu para ficar disponível a gravação. Então, assim que ela disponibilizar, a gente coloca aqui na playlist. Quem ainda não olhou, tem uma playlist desse curso no canal, assim como tem das outras edições do curso, em ordem, as aulas, então tudo fica disponível lá. As informações também é importante a gente relembrar que fica na descrição das aulas. Então, se você tem alguma dúvida, ou se você não recebeu o e-mail, porque ele é disparado para milhares de pessoas, como a gente já comentou, e às vezes o próprio e-mail de vocês reconhece como spam, a gente coloca as principais informações aqui de uma forma resumida na descrição do vídeo. Então, precisa sempre perder esses minutinhos aqui comigo e dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que as principais coisas ficam ali para vocês, né? Quero, para finalizar, porque a aula de hoje é longa, então não vou me estender, é, reforçar que amanhã tem o painel canábico para quem se inscreveu ou para quem quiser assistir, e que estão abertas ainda as inscrições lá para o curso, do curso organizado pelas professoras da Unifesp, pela professora Eliana, pela Solange Napo, pela professora Zezé Fernandes, curso para profissionais de saúde. Ele está disponível, ainda está aberto as inscrições, então quem tiver interesse, o link está aí na descrição também e está aparecendo aí no vídeo. Uma gratidão a todos, uma ótima semana, a gente se vê a semana que vem, e a semana que vem a gente já traz a data da aula ao vivo, que a gente vai falar sobre o trabalho de finalização do curso. Então, na semana que vem, a gente já traz a proposta das datas do ao vivo, né, para que a gente possa participar e interagir. Gratidão, uma ótima semana, a gente vai se falando. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todes. Bem-vindos ao oitavo curso de cannabis medicinal. Hoje teremos a aula de cultivo doméstico, agroecológico e cultivo associativo de cannabis medicinal. Meu nome é Janice Isabela, eu sou engenheira agrônoma, licenciada em Ciências Agrárias pela Exalc USP, faço pós-graduação em cannabis medicinal, sou paciente em tratamento com óleo de cannabis, sou voluntária do projeto Mães e Mulheres Jardineiras, associada SBEC, e faço parte do CT Agro. Olá, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Robert Gandra, eu sou engenheiro agrônomo, mestrando também em entomologia pela UFV, sou um estudioso da cannabis, também sou agroecólogo, né? Comecei no grupo Balaio de Agroecologia, sou consultor atualmente do MMJ, consultor de cultivo, e também sou associado da SBEC. Bom dia, meu nome é Rafael Medusa, eu sou cultivador e professor da APEP, também sou professor no Instituto Romarém e estou aqui para contribuir. Pessoal, hoje a gente trouxe aqui alguns tópicos, né, bem interessantes. A gente vai falar um pouco sobre a história da cannabis, né? A gente vai apresentar para vocês o projeto Mães e Mulheres Jardineiras, né? Vamos apresentar um contexto geral sobre a planta e vamos passar por pontos de cultivo, né? Desde ali do início, do planejamento, dos tipos de cultivo, interior, exteriores, os fatores que vão influenciar, né, no cultivo dessa planta, as formas de obtenção
das plantas, né? Sejam por sementes, sejam por estacas, né? E vamos falar do estado vegetativo, do estado de floração, onde ela vai desenvolver, então, as suas flores, né? E, por fim, vamos falar um pouco das aulas passadas, né? E dos trabalhos que a gente tem realizado atualmente. Bom, para a gente entender um pouco a planta e conhecer, a gente precisa conhecer realmente a história da cannabis, porque ela é uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem. Existem registros e evidências de mais de 10 mil anos que a origem da planta é o continente asiático, sendo que a utilização da cannabis, da maconha, na medicina chinesa, é descrita na mais antiga farmacopeia do mundo. E ela foi disseminando pelo mundo, pelos povos nômades, chegou à Europa, ao mundo árabe, através dos intercâmbios culturais, do comércio entre os povos, e os benefícios promoveram seu cultivo em diferentes regiões do mundo. E no Brasil, como foi? No Brasil, ela foi trazida com as caravelas, as cordas, né, feitas de fibras de alta qualidade de cannabis. Vieram também com os negros escravos, o chamado fumo de Angola, e a demonização pela planta logo se iniciou em 1830, com uma lei extremamente, como todas outras, racistas, proibicionistas e de controle social do pito do pango. Inclusive, existem relatos do Dr. Dória afirmando que os usuários de maconha eram a escória da sociedade. E o doutor Pernambuco, no segundo Congresso Internacional do Ópio, em Genebra, ele afirmou para 45 delegações que a maconha é mais perigosa que o ópio. Sendo assim, sabemos que o proibicionismo racista, de controle social e que mata e encarcera muita gente, perdura até hoje. E por que a gente precisa conhecer a história da cannabis? Porque ela é uma planta muito antiga, ela passou por várias pressões adaptativas, ela passou por diversos climas, foi cultivada em diversos climas, diversos solos, passou por diversas seleções naturais e forçadas pelo homem, né? Para chegar a ser uma planta extremamente versátil. Já era antes, mas hoje ela é muito mais. Como vocês podem ver, existem N benefícios que a planta pode nos oferecer. Por exemplo, as flores que são usadas no uso farmacêutico, no uso recreativo. Para mim, o uso recreativo e adulto também é medicinal. O caule pode ser usado para a produção de fibras, calçados, roubas. As sementes são usadas para produção de biocombustíveis, usadas em alimentação, produção de tintas, lubrificantes, enfim, é usada para muita coisa. E mesmo assim, ela, comprovado, e sendo extremamente versátil, é proibido cultivar em casa sem autorização do judiciário. E aí, graças a Deus que existem os institutos e associações e projetos que auxiliam pacientes que necessitam do acesso ao medicamento. Então, eu vou falar um pouquinho do projeto Mães e Mulheres Jardineiras. Ele foi criado pela doutora Eliane Nunes. O projeto ele auxilia mulheres e mães a alcançar melhor qualidade de vida através do uso da cannabis dentro da lei. O projeto dá apoio na organização de documento médico, documento jurídico, produção de parecer agronômico e dá suporte no planejamento do cultivo autorizado pelo habeas corpus. Realiza parceria com universidades, atividades educativas, presenciais e à distância. É uma equipe multidisciplinar de voluntários. É muito amor envolvido. E dentro do projeto Mães e Mulheres Jardineiras, existe o grupo de trabalho cultivo, em que nós realizamos planejamentos agronômicos dos cultivos domésticos das mães que já obtiveram o ordenamento jurídico, o HC. E, para isso, a gente segue algumas diretrizes. Por exemplo, a realidade econômica e social, a prescrição médica, que vai ditar os teores de fitocannabinoide que devem ter no óleo de panela que a mãe vai produzir, o ordenamento jurídico do habeas corpus, quantas plantas o juiz autorizou a mãe cultivar. Nós realizamos assistência técnica, presencial e remota, desenvolvemos cursos, aulas, mentorias sobre o cultivo da cannabis, da maconha. E o nosso objetivo é que as mães se empoderem
tem autonomia e capacitação para cultivar a sua planta e extrair sua medicação, encontrar a genética que seja ideal, compatível à patologia, desenvolver pesquisa e compartilhar conhecimento. Para quem quiser conhecer o projeto, está aí o e-mail, Instagram, fiquem à vontade em nos procurar. Agora, falando do cultivo doméstico autorizado pela Justiça Brasileira, existem vários nomes a ser dados: autocultivo, cultivo individual, cultivo familiar, não importa. O importa é o quê? Esse cultivo autorizado pela Justiça Brasileira surgiu da falta do acesso ao medicamento. E pela falta do acesso, a mãe procurou a Justiça Brasileira para ter a segurança jurídica para poder produzir. São mães, pacientes e cuidadores que lutam para obter essa segurança jurídica. Então, as mães jardineiras que já possuem o habeas corpus, elas não precisam maximizar o seu cultivo e seguir técnicas muito absurdas, porque elas já possuem demandas demais na vida. São mães que trabalham, que estudam, cuidam da casa. Então, as técnicas do cultivo, elas têm que ser adaptadas à realidade e ao cotidiano dessas mães e persistir na autonomia até encontrar a genética que se adapte ao tratamento da patologia. Bom, antes de começar, a gente vai ter que saber aonde a gente vai ter o nosso cultivo. A gente tem algumas perguntas para a gente poder ter essas respostas até o final desse curso. Aonde a gente vai utilizar, que espaço é esse? Qual é a nossa necessidade de complementação de luz? Que tipo de cultivo a gente vai fazer? A gente indica orgânico, mas existe um mundo do sintético, mas a gente indica o orgânico porque a gente vai fazer medicamento. O tempo disponível que a gente tem para cuidado, porque é muito importante saber que a planta não se cria sozinha e ela vai demandar um tempo. E a segurança e descrição desse ambiente. O nosso primeiro cultivo, como já disse, ela é fazer o básico, focar no ciclo da planta e aprender o ciclo. Isso também é uma terapia, jardinagem também é terapia. A gente vai aprender aqui que a nutrição, a iluminação e a troca de ar são o trinômio para a gente poder cultivar direito. Quando tem mais necessidade de nutrição, tem mais luz e vai ter que ter mais troca de ar. E a gente vai aprender isso no decorrer do nosso curso. Bom, para a gente entender mais sobre o ciclo da cannabis, a gente vai falar de quais são as fases que ela entra. Ela tem a germinação ou clonagem, e a gente já vai explicar isso. A gente tem a vegetação, na parte onde ainda não existem as flores, que é da onde a gente tira o princípio ativo para fazer nosso óleo. A gente tem a floração, onde a gente vai ter as flores depois de mudar o fotoperíodo, e a gente vai aprender sobre isso. E a gente tem a colheita e esse beneficiamento, que depois a gente também vai falar. Alguns tópicos que a gente vai ter que entender, que a gente tem fotoperíodo, que é a troca de horas de luz por dia. Na vegetação, a gente tem uma complementação de luz, a gente tem 18 horas de luz por dia, como a gente tem 12 naturalmente, se fizer um cultivo misto, a gente ainda tem que botar mais 6, se fizer um cultivo indoor, 18 horas. Da floração, 12 horas. E a gente vai aprender alguns pontos sobre isso. A gente vai aprender a sexar, entender o que é uma fêmea, um macho e um hermafrodita. E a gente também vai falar sobre as estruturas que a planta cria para poder fazer o óleo, né? Onde está o tricoma, onde está o princípio ativo da planta. Como cada fase de cultivo tem sua necessidade de manejo, também tem sua fase e necessidade de nutrição. Na fase vegetativa, a gente vai ter uma necessidade maior de adubos que tenham base de nitrogênio. E farinha de osso, casca de crustáceo, pó de rocha, coisas de fósforo vão entrar para complementar, assim como algumas farinhas e algas, farinha de osso. Mas o principal é o nitrogênio. Na floração, a gente vai ter um aporte maior de potássio e adubo um aporte maior de potássio e complementação com farinha de osso e elementos que vão dar o aporte com suprimento de fósforo. Temos vários tipos de sementes no mercado: as regulares, as feminilizadas e as automáticas.
As regulares, elas vêm machos e fêmeas dentro do mesmo pacote. As feminizadas, elas têm 99% de chance de serem fêmeas sempre. E é o indicado para quem está querendo plantar direto. Elas têm um pouco mais de chance de hermafroditar, menos estabilidade genética, mas para o cultivador home grow, a gente acha ótimo. As regulares são o que a gente acha por aí, também são boas, mas a gente vai ter que aprender a sexar. Também vai ter no curso, então é só a gente prestar atenção. E as automáticas são aquelas que não precisam de fotoperíodo para florir. A gente vai tocar um pouco nelas no próximo slide, falando sobre ruderalis, que é da onde sai esse gene aí de fotoperíodo. Bom, toda a maconha é cannabis sativa, é o nome da família. Então, toda maconha é cannabis, mesmo ela índica, sativa, ruderalis, ela é toda a família da cannabis, desde do cânhamo, é tudo cannabis sativa. Algumas mudam um pouquinho, mas em grande sua maioria. Hoje a gente não tem essa diferença entre sativa e índica, porque isso já foi muito hibridizado e não tem como a gente voltar às bases, mas tem como a gente falar algumas estruturas. Essas folhas estão apenas para indicar e meio que sinalizar o desenho das plantas. O importante da gente saber é que a ruderalis, ela flore sem fotoperíodo, porque ela é do extremo norte, ela era do Canadá e da tundra gelada, então da Rússia. Então, ela, como tinha dias muito longos, ela mesmo regula seu fotoperíodo. Isso eu acho que é o mais interessante da gente ver. E também é muito legal de pesquisar os tipos da cannabis nessa referência que eu estou dando aí, do The Plant List. É só botar cannabis sativa. Muitas coisas podem nos ajudar no nosso jardim. Plantas companheiras podem atrair e afastar pragas e também podem fazer um melhor condicionamento do solo. Então, a gente ainda vai tocar mais sobre isso, mas é legal. Dica de jardineiro. No nosso jardim tem espaço para todos. Então, gente, falando um pouco sobre o cultivo agroecológico doméstico, né, de cannabis sativa, a gente busca, quando a gente trata de agroecologia, né, fazer um resgate de todos aqueles conhecimentos que a gente já tem, né, conhecimentos ancestrais, e a gente quer desmistificar de que o cultivo da maconha é uma coisa difícil, né? Todo aquele conhecimento que a gente já tem, que a gente aplica nas nossas hortas, nos nossos jardins, se a gente aplicar isso para o cultivo da maconha, a gente também consegue ter bons resultados. E a gente evita, né, fazer a utilização de produtos que sejam agressivos para a nossa saúde, né? A gente está dentro da casa de famílias produzindo medicamento, então qualquer produto químico, né, uma criança pode pegar, um pet pode comer e passar mal. Então a gente, por esse motivo, busca trabalhar com agroecologia, né? Nela a gente vai trabalhar com a cobertura do solo. É um solo que a gente quer que tenha bastante vida, né? E a cobertura do solo protege tanto os pequenos insetos, artrópodes, os micro-organismos que estão ali no solo. Também essa cobertura vai se decompondo, vai promovendo a ciclagem de nutrientes, né? Como o Rafael falou, as plantas companheiras, né, elas melhoram o solo, auxiliam no controle biológico, atraindo inimigos naturais. Algumas são repelentes também de alguns insetos, né? Elas auxiliam na formação dessa palhada e a gente vai evitar, então, fazer o revolvimento do nosso solo também, né? Tá destruindo essa estrutura que com o tempo vai sendo construída pelas raízes das plantas, seja num canteiro, seja num vaso, né? Os processos, eles não dependem, esses processos biológicos não dependem de escala, mesmo numa área pequena eles vão acontecer. E com isso a gente vai tendo um ambiente ali de solo, um ambiente radicular mais vivo, né? E vamos ainda trazendo mais vida, utilizando insumos que potencializem essa vida do solo. Então a gente cultiva, né, pensando né, em obter um medicamento de ótima qualidade no final, sem resíduos, né, que não deixe rastros aí negativos para dentro da casa das pessoas, dentro das famílias. Então, por isso a gente escolhe o sistema agroecológico. E para auxiliar nesse nosso cultivo, né, a gente traz aqui algumas receitas de alguns inoculantes, de adubos também, como o bocashi, que é um farelado, né? E uma característica dessas receitas é que quase todas são abundantes em micro-organismos, como a gente vê aqui na imagem, né? Diversos fungos, bactérias, que têm potencial de serem benéficos para o nosso cultivo.
Então aqui a gente vai falar de compostagem, né, da produção do humus, da produção de extratos, e vamos lá. Então, primeiro, falando dos micro-organismos eficientes, o EM, ele é a base de muitas receitas, porque ele vai ser uma forma de capturar os micro-organismos e colocar ele dentro dos produtos que a gente quer fazer, dentro do nosso solo também. Como que a gente faz esse EM? A gente cozinha 700 gramas de arroz sem sal, até um ponto ali que ele fica al dente, não precisa cozinhar até ficar muito macio, né? Deixa um pouquinho mais durinho ali e úmido. A gente vai distribuir em vasilhas plásticas ou de madeira ou em bambu, e a gente precisa estar numa região onde tenha mata, né? De preferência próxima à nossa casa, que a gente captura micro-organismos que estão adaptados para o nosso ambiente. Então a gente vai para a mata e vai tirar aquela camada de folhas, busca um lugar ali a uns 10, 20 metros já para dentro da mata, retira a camada de folhas, que é a serrapilheira do solo, né? Deixa o solo exposto, coloca a nossa caixa ali com o arroz cozido, vai colocar uma tela por cima, né? Pode ser um voal, uma organza, às vezes um pano limpo, e vai pegar, a gente pega as folhas de novo, aquela serrapilheira, né? Aquele material que já tem fungos ali, e cobre essa caixa com arroz. A gente vai deixar ali descansando de 15 a 20 dias, né? Se tiver um tempo muito seco, a gente pode ir nesse local e fazer uma rega ao redor da caixa, nunca molhando a caixa que está com arroz, mas ao redor. E então, depois de 15 a 20 dias, a gente vai voltar e vai retirar essa caixa com arroz. A gente vai ver diversos fungos ali. Os fungos que forem muito escuros, a gente pode deixar ali na mata mesmo, separar, trazer só os mais coloridos ali de cores diferenciadas, mais claros, verdes, laranjas, amarelos, vermelhos. E então a gente vai distribuir essas 700 gramas ali, vai ter diminuído um pouquinho, em 5 garrafas PETs, né, já em casa. A gente vai acrescentar 200 gramas de açúcar mascavo em cada PET e vamos encher com água. Tem que ser uma água sem cloro. Se for usar uma água de poço artesiano ou de cisterna, tudo bem. Se não, você deixa a água descansar por 24 horas. Então, enche essa garrafa, deixa ali uns 4 dedos sem encher, né, porque vai ter formação de ar. Então, você vai fechar essa garrafa e a cada dia você vai retirar o excesso de gás que vai formar ali. Você abre a tampinha, vai sair o gás, aí você aperta a garrafa, o líquido vai subir, você não vai deixar nenhum espaço ali. Fecha a garrafa de novo, no outro dia, quando você voltar, já vai ter um espaço preenchido de gás, você vai retirando a cada dia até esse processo parar, com cerca de 15 a 20 dias. E ali a gente vai estar com o EM pronto para fazer as diluições e utilizar em outras receitas. Para a aplicação do EM, a gente pode aplicar ele no solo, diluindo ele numa fração de 1 para 1000, né, diluindo em água. A gente, para aplicar diretamente nas folhas das plantas, né, a gente pega esse EM, que a gente chama de EM solo, que é diluído de 1 para 1000, né, 1 ml para 1 litro de água, por exemplo, e acrescenta 5 ml de vinagre por litro desse EM solo. Aí a gente já pode aplicar diretamente nas plantas, né? E a gente pode utilizar ele também para inoculação de sementes, né? Deixando as sementes em imersão nesse EM, fazer uma pelletização, que é colocar uma casquinha com nutrientes ao redor dessa semente. A gente pode usar a cinza de fogão a lenha, de fogueira, ou então farelo de soja, de arroz, de mamona. A gente também pode fazer a rega da compostagem com essa primeira diluição, que é o EM solo, 1 para 1000, para acelerar o processo de deterioração da matéria orgânica, né, de preparo do composto. A gente pode, inclusive, dar para animais, galinhas, porcos, né, e outros. E também serve para limpeza de casa. A gente tem diversas funções para EM, né? Nos materiais que a gente trouxe no slide ali, tem até um QR Code, eu não comentei, né? Vocês conseguem escanear esse QR Code e fazer o download de alguns materiais para ajudar no entendimento. A gente também tem o composto de folhas e galhos finos. Às vezes a pessoa tem um quintal na sua casa, né, e tem ali bastante folha, às vezes mora em um sítio, tem bastante palmeiras, e a gente pode pegar esse material, triturar grosseiramente, né, e colocar em um canto que seja sombreado, no qual a gente vai regando esse material e ele vai sendo compostado, né? Alguns insetos vão chegar ali, artrópodes, aquele piolho de cobra mesmo, né, o gongolo, ele também vai ajudar na deterioração desse material. Então, a gente molhando ali semanalmente, né, 2 vezes na semana,
Com cerca de 60 dias, mais ou menos, a gente já tem um material parecido com esse. A gente, ao fazer a pilha desse material, a gente pode colocar um peso por cima, com alguns, talvez um tijolo, uma pedra, para comprimir esse material contra o solo, tirar o excesso de ar que acelera a decomposição, ou ensacar em sacos de linho, deixar um peso por cima. A gente tem também o minhocário, né? Quando a gente fala de minhocário, de verme composto, de humus de minhoca, né? A gente está falando de um mesmo sistema, né? Que vai gerar um composto, seja ele um composto de minhoca ou até mesmo sem ela, né? A gente vai ter esse composto que é o resultado da decomposição da matéria orgânica. Se tiver minhoca, a gente faz um humus, né? E um verme composto a partir desse material. E a composteira, então, né, quando está alinhada com as minhocas, a gente tem aí o minhocário, né, a produção do verme composto. Aqui na imagem, a gente vê um sistema de caixas empilhadas, onde o primeiro andar de baixo capta o chorume, que é o biofertilizante, né, que a gente pode retirar por uma torneirinha. Se não tiver torneira, retira pelo balde mesmo, e utilizar para regar nossas plantas, né, diluindo ali 10 vezes para regar no solo, 20 vezes para pulverizar nas folhas. Então, a gente vai trazer uma proposta de minhocário feito com baldes, né? A gente vê aqui nas imagens o resíduo de restos de cozinha, né? O que a gente não pode colocar? Cascas de frutas cítricas, como limão, laranja, mexerica, abacaxi, né? A gente não pode colocar condimentos também, carnes, alimentos temperados, cozidos, e papelão tem um limite ali de 15% e não é indicado colocar papel com tinta. A gente vai sempre organizando o material em camadas de restos de cozinha e serragem, né? E aqui a gente tem algumas minhocas aqui bem satisfeitas, né? E aqui a gente tem a montagem do minhocário. A gente vai ter, então, o primeiro andar, que coleta o chorume, e os 2 andares de cima vão receber a matéria, né, os restos de cozinha, e também a serragem, que a gente coloca ali como uma fonte de carbono, né? A gente tem aqui, então, 3 baldes. O primeiro balde, então, ele é um balde inteiro, né? Ele tem somente a tampa furada, igual a gente vê aqui, balde número 1. Né? O segundo balde, ele já é um balde furado tanto embaixo quanto em cima, né? Em cima a gente faz um corte na tampa dele aqui em cima. E o terceiro balde, ele tem a parte de baixo furada, mas a tampa ela é inteira, para não deixar entrar ali animais, né? Bichos ali. E a gente tem alguns furinhos aqui na lateral. Então aqui, para a gente montar, né? A gente tem uma tampa inteira, uma tampa com corte grande e uma furada. E dos baldes, né? 2 deles vão estar furados embaixo. Então a gente organiza daquela forma, como estava no slide. Aqui a gente tem um material sobre vermicompostagem, né? Um da Embrapa, um outro da Prefeitura de Florianópolis. São muito interessantes, vocês podem escanear e fazer o download pelo QR Code. Vai ser bem legal, ajuda bastante. A gente também tem as bactérias acidoláticas. Como que a gente faz para capturar e produzir essas bactérias acidoláticas, né? A gente faz aqui, para essa receita, a gente vai produzir mais ou menos ali 1 litro de soro, né? Desse soro rico em bactérias. A gente vai precisar de 30 ml de arroz, 90 ml de água sem cloro e 1 litro de leite. A gente vai pegar os 30 ml de arroz, colocar em um copo de vidro e vamos acrescentar 90 ml de água. Com um garfo limpo, a gente vai mexer essa mistura durante alguns minutos, 2 ou 3, até o carboidrato do arroz soltar na água. A água vai ficar mais branca. Então, a gente vai filtrar com uma peneirinha limpa essa água de arroz, né, e vai deixar ela descansar com um pano, um guardanapo por cima do copo durante ali 2 dias. Depois desses 2 dias, essa água que não tinha cheiro, ela fica levemente fermentada, com um cheiro adocicado. Ali a gente vai passar para a próxima etapa do preparo, que é pegar um frasco de vidro e colocar ali 1 litro de leite, pode ser de saquinho, de caixinha. Então a gente acrescenta aquela água de arroz, tentando não colocar o fundo dela, que tem ali, desce um material que fica no fundo, e tentando não colocar a nata. A gente pode coar de novo com a peneirinha. E depois de 3 dias, aproximadamente, 2 a 3 dias, depende da temperatura, né? Se estiver mais quente, nessa faixa, pode ser um pouco mais lento se estiver frio, né? A gente vai ter a separação do leite aqui em coalho e soro. E esse coalho pode ser usado para
para animais, ele pode ir para composteira, também dá para fazer queijo, até para alimentação humana, mas esse soro a gente vai separar e ele já é o nosso LAB, as bactérias ácido-láticas. A gente pode armazenar por até 3 meses na geladeira, ou então, se não tiver como armazenar na geladeira, para 1 litro de preparado, você coloca 1 litro de açúcar mascavo. Então, você pode guardar fora da geladeira por 3 meses também. Tanto o LAB quanto esse extrato fermentado de plantas aqui vão ser a mesma dose para aplicação, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, o extrato fermentado de plantas, ele consiste em a gente pegar partes de plantas, folhas, caules, flores, e fermentar para devolver esses nutrientes para as nossas plantas, né, para o nosso solo, para fazer um fertilizante. Então, a gente vai utilizar 2 litros de água sem cloro, 50 ml de melaço e 50 ml de LAB ou do EM, né? Pode ser tanto as bactérias ácido-láticas ou os micro-organismos eficientes. Então, para esses 2 litros, junto com os 50 ml de melaço, mais o inoculante, né, o LAB ou EM, nós vamos colocar ali um punhado de folhas, né, de caules. Se a gente quer fazer um adubo para vegetação, para fase vegetativa, onde vai crescer folhas e caules, a gente usa nesse fermentado folhas e caules. Se a gente quer fazer um adubo para floração, a gente vai utilizar mais as flores, né? Então, para essa quantidade de água, de 2 litros, a gente pode colocar cerca de 100 gramas a 200 gramas de matéria vegetal, né? Esse preparado vai fermentar durante 7 a 21 dias e, então, a gente, depois desse período, a gente filtra esse material, armazena, igual a gente pode ver aqui na foto, né? Um de confrei e outros de outras plantas aqui. E a gente utiliza 1 ml por litro, via solo ou via foliar. E se as plantas estiverem muito debilitadas, a gente pode utilizar 2 ml por litro, a cada 15 dias aproximadamente. O bokashi, ele é uma receita muito fácil de fazer. A gente tem que entender que o bokashi ele é feito com restos. Então, assim, essa receita ela é só uma referência, ela pode mudar completamente. Inclusive, eu já ouvi relatos de bokashi que foram feitos só com ração de postura para frango. Você pode comprar ali 10 quilos, 5 quilos de ração, inocular com EM e procurar já preparar um bokashi. Aqui, então, a gente vai ter 1 quilo de diversos materiais, né? Não precisam ser esses exatamente. É importante que a gente tenha mais ou menos 70% de material que é mais não tão rico em nitrogênio e 30% de material mais forte em nitrogênio em outros minerais. Então aqui a maioria são farelos, né, de arroz, de soja, de trigo, fubá, né, e tem aqui 1 quilo de torta de mamona, farinha de osso, já esses componentes que vão trazer nutrição. É importante a gente bater também uma sardinha inteira. Se você encontrar só a cabeça da sardinha, que é um resto, às vezes pode ganhar de graça. Você bate isso no liquidificador com uns 500 ml de água, né? E a gente vai misturar, então, todo esse material. Alguns pós de rocha também, calcário, termofosfato. A gente mistura todo esse material em uma bacia e vai acrescentando o EM puro, sem estar diluído, né? Cerca ali de 500 ml, mais ou menos. A gente vai pouco a pouco, né? Misturando com esses componentes do bokashi até a massa ficar no ponto de biscoito, que é aquele ponto que a gente diz que a gente aperta e não vai sair água, mas também ele não vai ficar quebradiço. A gente consegue formar ali uma massinha, né, um quibe que fica firme, né? Então, quando tiver nesse ponto, esse material, a gente vai pegar e vai ensacar, né? E vai colocar, vai amarrar muito bem ali, não vai deixar o ar, vai tirar o excesso de ar ali de dentro, né, não vai deixar o ar entrar. A gente pode colocar, se tiver um balde com tampa, colocar ali dentro bem fechado num lugar escuro. Depois de 21 dias, esse material vai estar completamente tomado por micro-organismos, e a gente pode abrir, acondicionar isso na geladeira, né, já ir utilizando, ou se for guardar fora da geladeira, a gente tem que fazer um processo de secagem desse material. A gente tem os chás aerados também, que consistem em você pegar um composto, né, e colocar ele para fermentar com água e melaço. Então a gente pode, por exemplo, pegar para fazer um composto, o chá de humus, né, utilizando o humus como composto, a gente tem 5 litros de água sem cloro, 100 gramas de humus
e 1 colher de sopa de melaço. A gente deixa esse material sendo aerado com uma bombinha de aquário, né, com um compressor por cerca de 24 a 48 horas, né? A gente vai ver a formação de bolhas, como está nas imagens, e então a gente vai ter esse material rico também em micro-organismos, né, mais um inoculante de organismos benéficos para o nosso cultivo. Agora vamos falar um pouco sobre o planejamento do cultivo doméstico. Então, gente, de posse desse monte de receita que o Robert passou para vocês, vocês printem todas essas telas, todas essas receitas. São receitas fáceis, são receitas boas, são receitas que você não vai precisar comprar nada comercial, e sim ter para se autossustentar. Esse é uma das premissas do cultivo agroecológico, né? Você não ter nada de fora, você mesmo que você produz, né? Então, aí a gente inicia o cultivo, o planejamento do cultivo doméstico. Quanto de óleo eu preciso? Quantas plantas o habeas corpus permitiu? Quando eu vou começar? Como e onde? Isso a gente vai falar bastante para vocês entenderem realmente a importância do quanto, quando, como e onde. É bom a gente sempre lembrar o quê? Que quando você começa, você tem que começar com o mínimo necessário. Filtrar aquele monte de informação, aquele monte de site, com um monte de coisa vendendo, filtrar tudo isso, iniciar com o mínimo, porque é com a prática que você evolui, você adquire a experiência. E no planejamento também, vocês têm que pensar que equipamentos e condições necessárias serão importantes no meu cultivo indoor, o outdoor ou misto. É importante vocês pensarem nisso. As matérias-primas e os insumos para cultivo, semente, por exemplo, não existe banco de sementes de cannabis no Brasil. Isso é um ponto. Substrato, Robert vai dar uma receitinha de substrato, adubos, o Robert já deu, defensivos orgânicos, que você pode fazer caldas com pimenta, com casca de alho, cebola, pode usar o NIM, que é orgânico. E é importante a gente falar que na organização do ciclo, o ciclo ele tem que ser um ciclo perpétuo. Enquanto eu tenho 5 sementes germinando, eu tenho que ter nesse mesmo período 5 sementes, 5 plantas vegetando e 5 plantas florindo. Chegou o momento dessas 5 plantas que estavam florindo de passarem a ser colhidas, as 5 que estão vegetando vão entrar em florescimento. Esse ciclo não pode ser interrompido, porque se interromper, vocês vão interromper o tratamento por falta de medicação. É importante a gente falar também da disciplina de preenchimento do diário de cultivo. É muito importante você preencher quando você germinou, qual é a genética, que substrato você usou, que praga ocorreu no ciclo, para que, se ocorrer algum problema, no próximo ciclo você não faça o mesmo erro, não cometa o mesmo erro. Equipamentos, são diversos equipamentos, é por isso que eu falo para vocês têm que pensar se vai fazer um cultivo indoor, outdoor, mas a princípio a gente precisa da tesourinha de poda, tesourinha para fazer a manicure, o bisturi e a gilete para fazer retirar o clone, a estaca, mangueira, o timer, porque o cannabis ela tem fotoperíodo, né? Nos seus diferentes períodos. Então, ela precisa de um timer do controle de luz, de quantas horas de luz por dia ela está recebendo. Os borrifadores, para você germinar, você só usa um borrifador. Você não vai usar o mesmo borrifador para usar na aplicação de um defensivo orgânico ou de um fertilizante, não. Então, são coisas que vocês vão aprendendo com o tempo. Vasos também, ventiladores. E entrando no cultivo de exteriores, olha que bonito a gente tem aqui. Uma mãe que fez o cultivo de exterior, utilizando-se de vaso de feltro, também fez plantando diretamente no solo. Olha que beleza, com a palhada, protegendo o solo. Lembrando que a maior vantagem do cultivo de exteriores é o menor investimento. Você não vai precisar gastar com energia, porque você já tem a fonte gratuita energética, o sol, né?
Pode haver necessidade, sim, de complemento artificial de luz para um determinado fotoperíodo, porque as plantas elas florescem de acordo com a estação, e a cannabis é uma planta de dias curtos. Bom, agora a gente vai falar um pouco de cultivo externo. Para as pessoas que não têm a capacidade de ter o cultivo outdoor, né, o cultivo externo, a gente vai tentar botar isso dentro de casa. A gente, quando tem um cantinho, tudo bem, dá para usar o cantinho, tem que ser bem aerado, tem que ter bastante ventilado, né, tem que ter bastante ar, passagem de ar. Mas para quem não tem esse espaço, as tendas de cultivo ainda são uma boa opção. Ela tem vários tamanhos, vários modelos, e você sempre consegue uma que cabe. E elas são fáceis, já vêm preparadas para ventilação e para tudo que a gente vai precisar dentro de um cultivo medicinal, né? Lembrando que o número de vasos que a gente tem, o tamanho dos vasos, também interferem na estabilidade da planta. É mais fácil ter uma planta bem mais estável num vaso de maior litragem. Para a gente ter esse cultivo indoor, que basicamente a gente vai ter que botar um exaustor e uma complementação de luz, a gente tem que entender algumas coisas sobre exaustão e complementação de luz. Primeira coisa é que existe aqui nesse slide um glossário para a gente entender um pouquinho essas coisas que vêm escritas no produto, porque a gente às vezes compra gato por lebre. E a gente tem um pouco do entendimento aqui do espectro luminoso, onde a gente vai ver como diferentes produtos agem diferentemente nas plantas e em suas fases. Plantas na fase mais vegetativa vai usar o espectro mais azulado, esverdeado. A planta na floração ela vai usar mais o espectro amarelo e vermelho. E ali a gente vai ter um pouquinho mais de entendimento disso, vendo como cada uma complementa essas fases. Para a gente fazer essa complementação, existem várias tecnologias de complementação de luz. Fluorescentes, LEDs, full spectrum, são palavras que a gente vai ouvir recorrentemente nesse mercado. A gente vai ter que escolher o melhor custo-benefício. Aqui a gente tem uma pequena lista com prós e contras de cada um dos sistemas. Lembrando que algumas são baratas para implementar, mais caras por mês. Algumas servem só para vegetação, outras só para floração. E assim é o jogo de montar o nosso setup, o nosso modo de cultivo. Lembrando que o melhor dos mundos é a Quantum Board, mas a gente sabe do valor e aqui tem algumas outras opções. No início do nosso cultivo, a gente não vai usar nada mais do que algumas lâmpadas de LED e um pequeno abajurzinho. Lembrando que a gente tem que deixar ele numa altura legal para ele não estiolar, para ele não pescoçar, para ele não ficar buscando a luz. E é por isso que isso acontece. Então, evitar muita distância, mas também não deixar colado para a temperatura da lâmpada não queimar a planta. Montando o seu espaço de cultivo. Cada modelo de exaustor atende um tamanho em metros cúbicos das tendas de cultivo. A maioria das tendas de cultivo do modelo básico para atender a gente já vem com seu kit, já vem o tamanho da tenda com o tamanho da necessidade do exaustor. Lembrando que a gente pode adicionar filtros de carvão para diminuir o cheiro que sai do nosso cultivo, que a vega não tem esse odor tão pungente, mas a flora tem esse odor. E para a gente ser um pouco mais discreto, mas ele é opcional. Lembrando que a gente deve sempre fazer a manutenção dos nossos equipamentos de cultivo. São exaustores, são ventiladores, coisas que vão ficar como periféricos, mas precisam de uma manutenção preventiva para a gente não ficar na mão. E, às vezes, um kit desse pode custar algum dinheiro. E é bom a gente sempre manter nossos equipamentos em dia. Alguns fatores que influenciam no cultivo: temperatura, iluminação, genética, água, troca de ar, meios de cultivo, o manejo e os nutrientes. Mas tem algumas coisas que vão fazer mais diferença que outras.
manter a temperatura, vai conseguir fazer com que você tenha plantas mais saudáveis, você não ficar oscilando. O que a planta gosta de verdade é regularidade, e é isso que a gente tem que buscar nesse sistema. Dos fatores que mais influenciam no nosso cultivo, principalmente para o outdoor, porque no indoor a gente não tem essa percepção, né? No interno a gente não tem essa percepção, é a sazonalidade do manejo, que a gente vai alterar alguns fatores para melhor colher, né? Na época de vento, a gente vai diminuir as plantas, diminuindo a área vélica das plantas. No verão, a gente vai lembrar que chove bastante e vai começar a fazer plantas mais espaçadas. Existem manejos para cada época do ano. A gente tem que ficar muito atento à qualidade da água, porque, como já foi alertado, o cloro é super maléfico para o solo e para a vida da planta. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Se a gente não tiver uma água de qualidade, aqui tem um pequeno receitinha para a gente seguir aí, deixando a água descansar e tal. E a genética, a gente tem que ir atrás da genética para a nossa patologia. É para um bem específico, tem um perfil específico e necessita de manejo específico. Isso tudo para a gente poder ter um resultado de matéria final boa o suficiente para fazer o nosso remédio. Alguns prós e contras do cultivo interno. A gente consegue fazer a produção durante o ano todo. Isso é um pró. A gente tem um controle maior sobre temperatura e umidade. Isso é um pró. A gente tem a regularidade do cultivo. A gente sabe quanto a gente vai colher e quando a gente vai colher, porque nada vai atrapalhar a gente. A gente tem o controle de pragas melhor, lembrando sempre que a gente vai estar atento no cultivo indoor e só entra a praga se a gente levar. Então, o manejo também está em tomar cuidado no que a gente leva para dentro do nosso cultivo. E é mais seguro. Contra, a gente tem um alto custo de implementação e um gasto mensal de energia muito maior do que no outdoor, né, no cultivo externo. E a gente tem um custo mais alto do nosso medicamento, do nosso produto final. Já os fatores que influenciam no manejo e fazem o pró e o contra do externo, do nosso cultivo externo ou outdoor, é o custo de implementação como pró, e assim como facilidade de manejo e ter um jardim em casa, que é maravilhoso e, como eu já disse, tem uma função terapêutica. Os contras, a gente tem o controle sobre temperatura e umidade, que em épocas de muita umidade a gente já não tem o que fazer. A gente tem que fazer uma complementação de luz e isso às vezes pode chamar algum tipo de atenção. A gente é sujeito às intempéries, é o que eu falei, a gente não consegue dar a regularidade do sistema. E, infelizmente, a segurança, porque nem sempre a gente vai ter um lugar seguro para manter esse cultivo. Lembrando que a gente pode usar o melhor dos dois mundos, um sistema misto, vegetar num lugar, florir no outro, ou usar uma luz de complementação. Então, aonde a gente vê uma possibilidade, a gente tem como plantar. Agora a gente fala um pouco da montagem do substrato, né, para a gente, então, crescer aí nossas plantas. A base do substrato, ela tem que ter algumas características. Uma das que a gente quer é que ela seja bem aerada, tenha uma boa drenagem, né, tenha ali permita a passagem de ar, tenha muitos macroporos, né, e microporos também. A gente quer que que esse substrato tenha matéria orgânica, por isso a gente vai entrar ali com o humus de minhoca, com algum outro substrato, né, com a fibra de coco, com a turfa, né, e a gente precisa que ele tenha nutrição. Então, entra aí, novamente, a gente cita o humus, os estercos, os compostos, né, e outros substratos. A gente pode adicionar, então, adubos sólidos e condicionadores de solo, né, por exemplo, bocache, humus, tortas e farinhas, estercos de ave, pós de rocha, cinza, calcário dolomítico, gesso agrícola, assim como adubos líquidos, né? A gente normalmente faz um manejo periódico, por exemplo, com bocache líquido a cada 15 dias, fermentados de algas, né? A gente tem hidrolisados de peixe, a gente tem compostos aí de origem vegetal e animal, né? O melaço também, que é muito interessante, traz muitos micronutrientes, bastante potássio, e a urina humana também, a urina de vaca também é utilizada, né? A urina humana, apesar de poucas pessoas, eu acho, que têm conhecimento, mas
está sendo divulgado, né? Ela diluída 10 vezes pode ser utilizada no solo, diluída 20 vezes pode ser pulverizada direto na planta. Então, né, para fazer a montagem desse substrato, a gente vai pegar uma bacia grande, né, e vamos juntar ali 1/3 de areia, 1/3 de um substrato comprado ou uma terra de horta e 1/3 de humus de minhoca, né? Se você tiver condição de investir um pouco mais, você pode estar trocando a areia, por exemplo, por perlita e turfa, que é mais leve, né, é mais fácil de você mover os vasos, principalmente quando são vasos muito grandes, né? Também, se você só tem, por exemplo, a areia e o humus, você pode fazer também uma mistura desses dois, meio a meio, né? A gente tem que ser versátil. E a gente tem aqui uma receita, né, que traz biocarvão, calcário, farinha de osso, que vão trazer os nutrientes, né, para fazer um solo ali, um super solo mais completo, né? Então, vocês podem depois se aproveitar dessa receita. E é importante, como está sendo dito lá embaixo, ó, bater uma folha de babosa, por exemplo, né? A folha de babosa, ela tem saponinas, ela forma um líquido que ajuda esse substrato a se juntar, a formar um bloco mais uniforme, a molhar melhor. Então a gente bate uma folha de babosa com ali 1 litro de água, depois aumenta para 2 litros, faz uma rega com esse material, né, e inocula com aqueles preparados que a gente viu já as receitas, né, com os micro-organismos. A gente tem os vasos também, são diversos, né? A gente vai escolher eles de acordo com o nosso espaço, de acordo com a verba que a gente está ali disponível, né? Com o tamanho que a gente deseja das plantas. Se quer uma planta grandona, é melhor um vaso maior. Se é uma planta pequenininha, né, aí talvez não precise de um vaso tão grande, né? Isso também vai depender da nutrição que você dá, né? Um vaso pequeno com uma nutrição muito boa, às vezes consegue nutrir uma planta grandona também, mesmo sendo um vaso menor. E a gente tem vasos de feltro, de plástico, vasos quadrados, redondos, os airpots, né, que tem todos esses furos do lado, as camas de cultivo, né, são diversas possibilidades. Então, aí entra a nossa parte de selecionar nosso material genético, a semente. Como a gente vai selecionar a semente? Primeiro, como eu já disse, no Brasil não tem banco de sementes, banco de germoplasma, de cannabis, de maconha, certificado com uma rastreabilidade, não tem. Então, geralmente essas sementes vêm de fora, a maioria das vezes. Algumas associações conseguiram estabilizar algumas sementes, mas nós não temos bancos de sementes, banco de cannabis no Brasil. E a nossa semente ela tem que seguir a prescrição médica, né? Os teores de fitocannabinoides que estão ditados ali pelo médico para que com o manejo e com o manejo certo, ela possa produzir os fitocannabinoides que estão na ficha técnica da semente. Também vocês têm que perceber que, como o Medusa já disse, existem sementes regulares, as feminizadas, as automáticas, e tudo isso altera o manejo do cultivo. Então, o importante é dizer o seguinte, que as sementes têm que ser saudáveis, maduras, sem rachaduras e devem ter uma procedência. Existem diversas metodologias de germinação, diversos materiais com diversos valores. O importante é que você tem que aplicar a metodologia que mais se adapte a você, ao seu bolso, ao seu conhecimento. Por exemplo, essa semana passada eu vi uma germinação num paninho de feltro borrifado com água. Eu nunca havia visto. Existem também, você pode germinar direto do solo, você pode germinar no copo d'água, você pode germinar em vários outros locais. Mas o que eu vou passar para vocês agora é uma germinação mais certeira, né? E mais prática. Para iniciar a germinação, a gente tem que pensar ter alguns cuidados básicos. Por exemplo, a semente é um organismo vivo, então quanto antes germinar ela, melhor. Porque conforme ela vai ficando velha, a taxa e o vigor de germinação dela diminui conforme o tempo e as condições de armazenagem.
Por isso que o armazenamento ideal, se você tem sua sementinha ali, não vai utilizar, você pode armazenar ela, para que não haja quebra da dormência dela e ela não germine. Então, você germina ela num ambiente escurinho, seco, refrigerado. Outra coisa, água, como o Medusa já disse, e o Robert já disse também, a água possui N substâncias, inclusive já vimos várias pesquisas aí que nossa água de torneira, inclusive, tem agrotóxicos. Então, há necessidade de você ferver a sua água, ou usar uma água destilada, ou descansar a sua água. E como eu já disse também, o borrifador para você usar na sua germinação tem que ser só para isso. Você não pode usar seu borrifador para usar com defensivo e depois com fertilizante. Não, é só com aquilo para não haver contaminação. E as mãos e ferramentas devem ser limpas, desinfetadas e, se possível, luvas. Aí a metodologia prática que eu vou passar para vocês é mais simples. Eu acredito que todo mundo já conhece e é o que dá mais resultado. Eu acredito que sim, pelo que a gente observa, utilizar o quê? O papel absorvente umedecido. Pega o potinho, coloca o papel umedecido, borrifado com a água filtrada, destilada, coloca suas sementinhas com luvas, pinças higienizadas, distanciadas, em cima do papel umedecido, papel absorvente umedecido, cobre com outro papel dobrado umedecido, tampa o potinho, guarda esse potinho no escurinho, numa temperatura de quentinha, 25 graus, e de vez em quando você abre para ver, dá uma borrifadinha com água, aí a sua radícula, a primeira radícula apareceu, quebrou a dormência. Você vai transferir com muito amor e carinho a sua semente germinada para um vaso ou para o solo, para onde você quer colocar, com o substrato já previamente preparado. Dali, da sua semente germinada, que foi colocada no substrato, vai se formar uma plântula. Ela é um bebê também, e ela precisa de cuidados. Como, por exemplo, como Medusa já disse, a quantidade de luz. A luz, você não pode deixar ela esturricando no sol da meio-dia, mas também não pode deixar ela na sombra, porque senão ela fica estiolada, ela fica pescoçuda. Tem que ter cuidado com a exposição do vento, porque é um bebê, o vento pode tombar ela e ela se machucar, e aí causar um ferimento, e aí ela morre, como nessa primeira foto pequenininha, ocorreu um dumping off. E também o quê? Não, você tem que ajudar a sua plântula tirando a casquinha, deixa que ela se vira, casquinha da semente, deixa que ela se vira. Então, existem alguns cuidados. Ela é um bebê, ela necessita de cuidados práticos. As nossas plantas, né? As nossas plantas, elas podem vir tanto de uma semente, né? Ou de várias sementes, como elas também podem ser uma muda. Igual a gente faz uma muda de um manjericão, né? A gente pode fazer uma muda de maconha a partir de outra planta, né, que esteja no estado vegetativo. Até dá também para fazer estaquia, né? Esse processo que a gente vulgarmente chama de clonagem. A gente pode fazer um clone de uma planta que esteja já florindo. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai depender de um pouco mais de cuidado com a administração da luz ali. Mas então, essas formas de propagação que não são por sementes, né, que não são seminais, são as formas de propagação assexuada. Pode ser tanto a estaquia, que é essa muda a partir de uma galha, pode ser uma alporquia, que você faz a muda direto na planta mãe, com um saquinho de terra, e depois retira já enraizada essa planta, corta ela da planta mãe. Né? Pode ser in vitro, como a gente vê aqui na imagem do meio aqui embaixo, né? Pode ser direto em um copo com água, tem diversas técnicas. Elas são muito importantes porque trazem autonomia para a gente, né? A gente não depende de estar comprando essas sementes, como Isabela disse, às vezes sementes importadas, né? Sementes caras, pagas em euro, em dólar, às vezes, né? E a gente, além dessa autonomia, a gente garante que ao fazer, né, uma estaca de uma planta que é a nossa matriz, essa estaca, essa nova planta vai ter a mesma qualidade genética da planta original. Então, para a produção de medicamentos, isso é muito interessante, que a gente mantém um perfil, né, de medicamentos, um perfil de canabinoides padronizado.
Então, as etapas da estaquia são bem simples, né? A gente tem que tentar desmistificar essa dificuldade toda que às vezes a gente cria, né? Imagina que é necessária nesses processos, né? Então, aqui a gente tem uma planta matriz, né, da qual vai ser retirada uma galha. A gente deve utilizar luvas, né, um objeto bem afiado, pode ser um bisturi, mas também não precisa, pode ser uma lâmina, bem baratinha, uma lâmina de barbear. A gente faz um corte na diagonal, nesse caule. Né? É importante que ele tenha aqui entre 3, 4, 5 nós, né? A gente corta na região inferior ao nó, e depois faz a retirada dessa folhinha aqui por este ponto, onde tem uma folha, normalmente saem raízes. Então a gente retira essa estaca e coloca ela diretamente e imediatamente na água, para que ela não desidrate, que não entre ar também ali nos vasos da planta. E então, ainda nesse copinho de água, a gente pode retirar o excesso de folhas, né, o excesso da área dessas folhas, porque a planta não tem raiz para absorver água e ela perde água pela folha. Então a gente corta as folhas, diminui as folhas para ela não perder tanta água. Então a gente vai pegar essa planta, essa rama, né, e vai colocar em um enraizador. Existem diversos enraizadores, tanto alguns que podem ser feitos em casa, quanto alguns comerciais, né, não precisam ser enraizadores tão caros, existem alguns bem baratos, né, e então a gente pega esse caule que a gente retirou, dá uma raspadinha ao redor do caule com a lâmina do gilete ali para dar um leve esfoliamento, né, nesse caule e coloca no enraizador. A gente segue as instruções do rótulo, normalmente a gente vai deixar agir ali entre 5 e 10 minutos, e dali a gente vai passar essa futura mudinha, né, para uma bandeja com células, né, aqui a gente tem aqui uma espuma fenólica ou uma lã de rocha, um DIF, né, mas pode ser um substrato aqui, pode ser, por exemplo, casca de arroz, pode ser um substrato comprado já de um pacote fechado, que é um substrato mais limpo, pode ser uma vermiculita, uma perlita com turfa, né? A própria areia mesmo, né? Você pode pegar areia de depósito, já vi enraizamentos com areia sem estar lavada, a gente pode desinfetar essa areia com uma água quente também, esperar esfriar depois, usar uma areia mais limpa, né? E após colocar essa estaca, então, no substrato, né, no meio onde a gente quer que ela enraiza, a gente faz uma campânula. Então a gente pode usar formas de bolo, por exemplo, caixas organizadoras, né? Aqui a gente tem uma estufinha, né, interessante, um pouco mais elaborada, mas uma tampa de bolo também serviria. E aqui depois de 14 a 21 dias, a gente começa a ver já essas raízes abundantes, né? E nos primeiros dias é interessante a gente deixar completamente fechado, borrifar uma aguinha por dentro dessa tampa, fechar, e com o passar do tempo a gente vai abrindo, né? Normalmente tem entradas ali que dá para regular a entrada do ar, então começa a ter uma troca de ar. A gente então vai ter esse enraizamento, né? Ali, como eu disse, né, de cerca de 14 a 21 dias, às vezes um pouco antes, né, de 7 a 10 dias, algumas estacas já começam a enraizar. É importante a gente manter essa relação de umidade e temperatura, uma temperatura ali ao redor de em torno de 26, 27 graus, né, e uma umidade relativa ali de 80, 90, 95%. E o fotoperíodo, para esse período de clonagem, a gente não precisa de uma luz tão forte, mas a gente precisa de um ambiente aquecido, né, que tenha ali uma temperatura aconchegante para essas estacas e de 24 horas de luz. Né? Pode ser uma luz fluorescente, fitas de LED. E agora a gente vai falar do período vegetativo. Então, a gente tem alguns pontos para falar sobre o período vegetativo. Chegou a hora. Primeiro, que a gente vai ter que ter aquela complementação de luz, mesmo que a gente tenha o cultivo externo, porque vai precisar manter ela no período vegetativo com 18 horas de luz. E nessa fase que a gente mantém as matrizes, clones e a vegetação, é claro. O mais importante é que ela vai se manter nesse estado enquanto a gente mantiver esse fotoperíodo. E assim a gente vai conseguir ter plantas com muito tempo vegetando, né? Matrizes. Eu tenho matrizes de 3 anos, já tive matrizes de 3 anos comigo. Então a gente consegue levar bastante tempo essas plantas.
O mais importante é manter uma umidade que no máximo é de 70% e essas temperaturas entre 15 e 30 graus para o cultivo externo, mas sempre tentando manter até os 28, porque é ideal para a gente poder ter plantas saudáveis. E quando a gente quiser florir? Bom, quando a gente quiser florir é só trocar o fotoperíodo para floração. E aí a gente já vai abordar a floração. Bom, no período vegetativo, a gente tem o transplante. E a saúde do cultivo começa no primeiro transplante. É assim que a gente vai garantir que a gente tem um plantel para conseguir ter a regularidade de ter nosso medicamento sempre na mão. Quando é que a gente vai precisar transplantar? Bom, quando houver o enovelamento da raiz, quando a gente perceber que ela já está se embolando lá dentro, e a gente já vai ver uns exemplos. Quando a planta está grande demais para o vaso, mesmo às vezes a gente tendo plantas com boa alimentação, a gente acaba não conseguindo suplementar por causa do tamanho do vaso. Os sinais de absorção de nutrientes, que às vezes ela para de absorver nutriente porque ela está ou grande demais ou ela já está enovelada. A gente tem que fazer um transplante quando a gente for botar para a floração, para ela ter mais espaço nesse container, e ela tem que ter uma diminuição do crescimento da planta. Você percebe que existe no gráfico do crescimento uma diminuição nessa energia. O primeiro transplante a gente já vai fazer pós-semente, pós-estaca, clone, e ele vai crescer nesse vaso até ocupar esse vaso a ponto que saia um torrão sadio e fácil de transplantar. A gente vai fazer um transplante ainda, se precisar, para um vaso maior e assim por diante até o momento de florir. E a gente vai fazendo isso porque os tamanhos de espaço que a gente tem e os vasos vão fazendo mais fácil para a gente ter a logística de movimentar essas plantas dentro daquele lugar que tem o fotoperíodo. Esse ambiente que a gente está fazendo, ele comporta várias plantas em fase de vegetação. Aqui a gente tem um exemplo de raízes enoveladas e também de estacas enraizadas e uma raiz pós-colheita, uma raiz sadia, para a gente ver como é que é a estrutura dela ocupando o vaso. Ela não fica restrita ao espaço apenas. A gente também tem aqui o exemplo de uma raiz que não está boa. Esse amarelamento foi por excesso de água. Então, isso também pode matar a nossa planta. Fique sempre atento com os drenos de fundo de vaso. Eu não uso uma camada drenante para todos os meus vasos, mas em alguns substratos é necessário. A gente tem que ter alguns cuidados com o transplante. Os transplantes devem sair da semente depois da terceira ou quarta par de folhas. A gente não deve botar o transplante muito cedo depois da semente. Não botar os transplantes depois direto no sol. E também não expor durante muito tempo as raízes desse transplante. E a gente, num transplante pré-flora, a gente espera no mínimo 7 a 14 dias para ele estabilizar naquele vaso. É o mínimo que a gente vai conseguir ter para garantir que esse vaso vai ser bem tomado por essas novas raízes, né? E lembrar que plantas menores bebem menos água. Então, vasos grandes demais, que têm um substrato que conseguem segurar muita água durante muito tempo, podem vir a apresentar podridão de raiz. E isso é muito importante para a gente ter em mente no nosso cultivo. Lembrando também que a gente não deve transplantar plantas sem raiz. É um tiro no escuro. Às vezes vai, às vezes não vai. E como a gente tem que trabalhar com garantias, eu não recomendo. Para fazer o transplante tem que ser gentil. A gente primeiramente tira do vaso inicial, faz uma cama, e nessa cama a gente pode botar pó de rocha, termofosfato, a gente chama de berço, isso aí. Algumas pessoas chamam de cova. A gente está plantando vida, né? Então é berço. E a gente sempre tem que regar depois de fazer o transplante. É lógico que a gente pode usar várias coberturas no topo disso, e o que eu recomendo é ou uma cobertura viva ou uma cobertura morta, ou seja,
a gente vai botar uma palha, alguma coisa que vai ajudar a manter a umidade desse vaso. Aí, uma vez a nossa planta cresceu, e aí a gente precisa saber se é macho ou fêmea, se a gente teve aquela opção de pegar a semente regular. O macho, ele vai apresentar, bem na junção do caule, algumas bolinhas, e essas bolinhas são as futuras flores do macho. E as fêmeas vão apresentar umas bolsas com alguns pelinhos. São já os pestilos querendo sair e a estrutura da fêmea. O hermafrodita vai mixar essas duas estruturas entre as bolinhas e os pelinhos. Para manter as plantas e ter capacidade de colocar elas do jeito que a gente quer, a gente tem algumas ferramentas. Essas ferramentas são podas e amarras e modos de domar o tamanho delas, muito mais quando a gente tem uma planta que é muito altiva num ambiente pequeno. A gente tem podas apicais, podas de topo, que vão tirar a cabeça da planta, o topo, o ápice da planta, e eles são fáceis, você não precisa de ferramenta, só puxar, pã. Só que também ela demora um tempo mais para recuperar, dá um ou outro brotação, e não é o forte a rebrotação, mas mantém a altura. Sempre que a gente poda no topo, ele cresce para a lateral. Então, você vai maximizar galhos lateralizados. Então, você vai conseguir desenhar melhor a planta. E é claro que agora não pode não fazer muito sentido, mas quando você estiver com a sua 10ª fornada, você vai entender o que eu quero dizer. A poda fim, você vai cortar quase o final, e essa poda a gente vai ter que usar uma ferramenta e sempre limpar bem, porque essa é uma fonte de entrada de patógeno. A gente tem que sempre ter em mente que nossas ferramentas têm que estar super limpas e a gente tem que estar sempre usando o álcool e alguns itens para curar o ferimento que a gente causa nas plantas. E a gente vai já ver isso também. O bom desse tipo de poda é que nascem várias novas cabeças, e a gente, para fazer um tipo de amarração ou algum tipo de tutoramento, maior número de cabeças, maior número de tops, né? Então a gente consegue aproveitar melhor. Outras podas que a gente vai utilizar no nosso manejo é a poda de canela, que é retirar aqueles galhos mais baixos, que estão mais em contato com o solo, e aquelas folhas que acabam tendo muito contato ali com umidade, que podem ser entrada de patógeno e moradia de insetos ruins. A gente retira isso com poda. E lembrando que a gente também tem a poda de 1/3, que é aquela poda que a gente vai tirando, divide a planta em 3 e tira a primeira brotação mais perto do galho, os 1/3 das brotações. Isso abre o meio das plantas, facilitando a passagem de ar, e isso ajuda para entrar ar e luz. A planta é muito resiliente. Aqui a gente tem um exemplo dela quebrada, ela volta, ela flore, não tem problema nenhum. É só a gente tomar conta para não entrar nenhum patógeno e ter alguns itens em casa que a gente não pode deixar de ter. Se acontecer um acidente, e não vai acontecer, a gente limpa o local bem pontualmente com álcool. E é sempre bom ter óleo de melaleuca, o cobre ou o própolis para poder passar e fazer uns curativos. Eu uso uma fita isolante, porque o pano ou coisas de algodão é moradia para mofo, fungo, e aí eu evito coisas de algodão ou coisas que apodrecem. As telas de tutoramento que eu uso também tendem a ser a nylon e nunca de algodão ou alguma coisa que tenha poro. É sempre alguma coisa que não seja fácil de limpar, passar água sanitária. A água sanitária é um amigo do cultivo, porque numa hora que você precisar de áreas esterilizadas, o hipoclorito é uma das formas de você limpar o seu ambiente. E é sempre bom usar tela de tutoramento e escora para garantir que você não tenha essas quebradiças de galho e para diminuir o nível e o risco de contágio com patógenos. Aí a gente tem alguns modos de pensar o cultivo.
plantas menores mais ramificadas ou mais plantas menos ramificadas, com menos tempos de vega. Como a gente está trabalhando aqui dentro da legalidade, com habeas corpus, a gente pode escolher esses dois cenários. Geralmente, quando eu vou ajudar alguém a fazer cultivo, é essa pergunta que eu faço, para ter menos número de plantas em casa possível. Então, eu sempre falo para achar melhor uma forma de ter menos plantas com plantas maiores. E por mais que, se a gente perder uma planta, a gente perde, 30% da nossa produção, ela é mais fácil da gente dominar o sistema. Muitas plantas pequenas, às vezes, entram em grande hecatombe, uma grande praga, e leva a brincadeira toda. Então, para começar, inclusive juridicamente, menos plantas. A gente também tem uma forma de amarrar essas plantas e funciona muito como a lógica das podas. A gente vai fazer uma poda de topo ou uma poda fim, vai amarrar a planta e esperar com que as brotações laterais subam. E aí a gente pode ou não botar uma grade, alguma coisa assim. Mas só de amarrar, a gente já tem uma atitude da planta de tentar corrigir, né? Ele já entorta os galhos e você já consegue desenhar a planta para você ter melhores topos, maiores topos e priorizar os topos, porque não adianta ter as pipoquinhas de final. É sempre melhor fazer a manicura de tudo, deixar a base bem limpa e focar nos tops. Agora, gente, vamos falar um pouquinho do manejo de pragas, né? A gente está ali vegetando a planta, crescendo ela, e normalmente a gente se depara com insetos ali, com outros bichos também no solo, na planta, né? Isso é normal, né? Não existe planta sem insetos, sem bicho e vice-versa, né? E a gente tem essa sigla, o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas. Integrado porque a gente usa diversas ferramentas para fazer esse manejo, né? E a gente tem as bases do MIP que passam por 3 pontos, que é a identificação, ou seja, a gente tem que saber o que está acontecendo ali, que bicho é aquele, né? O monitoramento, que é saber quanto que está tendo, né? Não basta saber o que está tendo, mas a gente tem que saber quanto tem, porque uma formiga não consegue derrubar uma planta inteira, mas às vezes ali eu vou ter 1000 formigas, 100 formigas, né? Ou outros insetos, uma lagarta e 10 lagartas é diferente. Então, a gente sabendo o que está acontecendo ali, que inseto que está ocorrendo, né, que bicho que está ali, a gente sabendo a quantidade que está ali, a gente vai ter condição de fazer uma tomada de decisão, de controlar, né, ou não controlar aquela população do inseto. Eu digo inseto, mas tem pragas que não são insetos. Por exemplo, os ácaros não são insetos, né? Aí aqui a gente tem uma tabela que é usada na cultura da soja, por exemplo, né? Mas, poxa, a gente não tem essas pragas aqui da soja, né, na cannabis. Como que a gente pode adaptar essa realidade, né, do manejo integrado de pragas, de identificar, monitorar, né, e tomar decisão para o cultivo caseiro nosso, né? Então, para a gente fazer essa adaptação, né, a gente tem que estudar um pouquinho, né? Isso vem também com a prática, com a lida com as plantas. Quem já mexe com horta vai vendo que são os mesmos bichinhos que aparecem, às vezes muda de cor ali, né? Vem com uma roupagem nova, mas são o complexo de insetos ali, normalmente eles são bem parecidos, né? E a gente tem então que identificar, né? Saber identificar, saber se aquele inseto causa algum problema, porque às vezes é um inseto que está ali de passagem, ou ele pode ser um inseto benéfico, igual aqui a gente tem esse bichinho verde aqui, ó, que é pelo tipo aqui da perninha da frente dele, né, um louva-a-Deus. Ele tem uma patinha ali, né, uma perna que rapta a presa e consegue segurar a presa dele. E ele é um predador, então ele come insetos que são herbívoros, que podem ser pragas, né, e outros também. Aí então a gente vai ver, olha, a planta está com tais insetos, está com muito inseto, está com pouco, não está com muito, eu vou aplicar alguma coisa para controlar. E é comum a gente se confundir, né? A experiência vem com o tempo. Aqui, por exemplo, aqui embaixo a gente tem essas 2 imagens aqui, ó. Essa imagem da esquerda parece uma cochonilha farinhenta, mas na verdade isso é uma larva de joaninha. E essa joaninha aqui da direita, que eu já falei que é uma joaninha, né? Parece uma cochonilha, né? Mas essas 2 pintinhas aqui entregam que é uma joaninha
inclusive, se eu não me engano, é a fase adulta dessa branquinha aqui. Então, assim, às vezes a gente vai lá, vai matar um bichinho e depois descobre que é um aliado nosso, né? Então, é bom a gente saber identificar. Para isso, a gente traz aqui esses materiais complementares. Se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão ser direcionados para o link de download, né, de 2 guias da Embrapa. Um guia de reconhecimento de inimigos naturais e pragas, de pragas agrícolas, e um guia para identificação de inimigos naturais em cultivos de hortaliças. Então, boa leitura para vocês, né? São materiais que eu já conheço, que eu achei assim, muito legais, por isso que a gente está trazendo. Como eu comentei, né, tem insetos que são moradores ali, que são visitas, né, não vão causar dano, servem de alimento também para outros insetos que às vezes são benéficos, né, igual a gente vê aqui uma joaninha comendo uma larva aqui, às vezes essa larva não é nenhuma praga, né, pode ser que seja, e a joaninha está ali se alimentando dela. Às vezes é uma praga que não causa tanto dano, né? E aqui a gente tem uma mariposa, por exemplo, que ela está aqui paradinha, né? Provavelmente ela vai embora, às vezes ela vai botar um ovinho aqui também, tem que ficar de olho. Isso aqui é um bichinho minúsculo que se chama colêmbula, né? Às vezes a gente vê no pratinho assim do vaso ou na terra vários animaizinhos ali branquinhos andando, parecendo uma formiguinha. Às vezes a gente assusta, acha que é um trips, né? Mas pode ser colêmbula, que é quase que ela cumpre o mesmo papel de uma minhoca. As colêmbulas se alimentam da matéria orgânica no solo e depois elas vão estercando o solo ali, né, conforme elas vão se alimentando, né, e excretando esse material. São insetos detritívoros, né? A gente tem um manejo dos 4As, que é para ajudar a gente a investigar, né, como cercar o nosso cultivo para tentar não ter pragas ali ou não ter tanta incidência, principalmente no ambiente indoor, né, no ambiente interno. Então a gente tem que prestar atenção no alimento, né? Para ter um inseto ele tem que ter alimento disponível. O que é o alimento do inseto praga, né? É a própria planta, né? Então assim, se a planta estiver recebendo muito adubo, né? Às vezes uma adubação mineral que a planta absorve com mais facilidade, ela pode ficar com muito alimento dentro dela disponível, muitos aminoácidos, né, que a gente diz ali disponíveis, e os insetos conseguem sentir os odores, né, os sinais que a planta passa de que ela está com excesso de alimento. Isso vai atrair insetos. Excesso de água também pode favorecer aparecimento de insetos, então a gente não deve regar em excesso. O abrigo também, né, o local onde essas pragas, onde esses insetos vão ser encontrados, que podem vir a ser pragas, né? Por exemplo, uma tenda de cultivo, será que o ambiente está favorável, a temperatura não está muito alta, se está com a exaustão correta, né? O Rafael falou das podas ali agora, será que você está fazendo algumas podas ali no terço baixo da planta para ter uma circulação de ar melhor? Tudo isso vai influenciar, e como já citamos, né, as roupas, trânsito de animais, ferramentas sujas, contaminadas, as mãos, às vezes a gente pega numa planta e passa um inseto para outra planta sem nem perceber, né? A gente tem diversas ferramentas de controle, né, diversas alternativas. A gente tem o controle biológico, tanto conservativo quanto aumentativo. Conservativo é quando nós fazemos consórcios, quando a gente altera o ambiente de alguma forma para favorecer os inimigos naturais. Por exemplo, a gente pode ter a planta de cannabis e pode ter flores que vão atrair outros insetos, né? O mindinho mesmo, que é esse inseto aqui, ele mesmo, nessa fase adulta, não come insetos praga, mas a larva dele come. Então, ele bota os ovos aonde tem flores ali na região. Aqui a gente tem um parasitóide botando um ovo dentro do pulgão, ele também precisa se alimentar de néctar e pólen, né? A gente tem percevejos, predadores, né? Todos esses insetos se beneficiam de flores, então é importante a gente ter um ambiente variado, né? A gente viu uma lista de plantas ali, né? Como o Rafael disse, né, o jardim cabe várias plantas, não precisa ser só aquele medicamento, né, a planta da cannabis específica. Outros medicamentos são bem-vindos, outras plantas. A gente tem as armadilhas adesivas, controle químico, né, que podem ser inseticidas botânicos ou alternativos, e o controle cultural, que é mais a lida diária, o manejo que a gente faz. Se a gente colhe uma planta, a gente está deixando ali os restos dela, se a planta tem alguma praga, você está tirando ela daquele ambiente, está enterrando, ou você está deixando ali e aquilo pode vir a voltar, né? Fazer o hogging, que é basicamente a gente está acompanhando mesmo dia a dia, né, as plantas ali.
Tem aquele ditado, né, que é o olho do dono que engorda o boi, e realmente a gente tem que estar ali todo dia ali, só que para engordar o bud, né, para estar olhando as flores ali. E as boas práticas que a gente já tem comentado aqui. Então, eu vou falar um pouco mais rapidamente das pragas que a gente pode ter. Por exemplo, a mosca minadora, bem característica. Aqui a gente pode apertar com o dedo, né? Aqui está sequinho, provavelmente ela já saiu, mas se tiver... a gente pode se certificar que apertando a folha e tentando estourar a larvinha aqui dentro, né? Ocorre em diversas plantas. Excesso de nitrogênio favorece o aparecimento dessas pragas. O óleo de nim, né, pode ser utilizado, né, detergente também, mas normalmente não é uma praga que exige muito controle. Os pulgões, sim, exigem um controle, né? Nos períodos secos e quentes, eles são muito abundantes. A chuva, às vezes, acaba atrapalhando um pouquinho os pulgões. Período de chuva nas plantas que estão expostas, eles diminuem um pouco. A gente tem diversas plantas que também têm pulgão, então, assim, eles podem passar de uma planta para outra. Excesso de adubação pode atrair, e o pulgão, ele secreta, né, uma espécie de melaço ali, uma substância que a gente chama de honeydew, e essa substância atrai formigas. Então, às vezes a gente vê formiga na planta, mas a formiga só está ali se alimentando desse melzinho que o inseto está soltando, né? Às vezes ela não está causando um dano diretamente à planta, né? Então, se você vê formigas, procure por outros insetos. Tem outros além do pulgão também que atraem. E a gente pode usar uma receita caseira muito eficiente, que é o detergente diluído, né, na diluição de 10%. A gente coloca ali 100 ml de água, 10 ml de detergente, né, e essa calda a gente pulveriza. Né, a gente pode pulverizar ali a cada 3 dias e ir observando o desaparecimento do pulgão. Né? A gente também pode usar a Bovéria baciana. Para quem não sabe, a Bovéria é um fungo. A gente está vendo aqui esse inseto morto aqui, com um fungo, né? É um fungo que a gente pulveriza, né? E ele leva uma doença para o inseto e ele morre, e depois até essa doença pode passar aqui de um inseto para outro. Então a gente compra esse produto e aplica, e às vezes ele vai passando de um inseto para o outro ali. Aqui a gente tem uma receita, né? Também utilizando fumo, 100 gramas de sabão, 100 gramas de fumo, 1 litro de álcool, 15 litros de água, descansar isso por 2 dias. Às vezes o pessoal fala para descansar até por mais tempo, né? E dilui, e depois vocês podem utilizar essa receita também. Os ácaros são um problema muito grande, né? Os ácaros rajados, o pessoal também chama de spider mite, aranhas vermelhas, né? São insetos que não são insetos, na verdade, né? São aracnídeos que têm uma disseminação muito grande, com cerca de 7 a 10 dias, um recém-nascido já pode virar um adulto e colocar ovos, e gostam de tempo seco, quente, né? Tem um ciclo rápido. Eles ocorrem em diversas plantas, podem pular de uma planta para outra. Às vezes a gente mexe numa planta e coloca em outra planta, né? Não literalmente vai pular. Eles também passam de uma planta para outra usando sua teia. Às vezes eles soltam uma teia, bate um vento, carrega esse ácaro de uma planta infectada para uma planta saudável. E o manejo que eu mais indico no início do aparecimento desses ácaros, quando você perceber, é dar uma lavada boa na planta. Mesmo às vezes no estado de floração, né, se ela estiver principalmente no outdoor, né, o dia quente, sol aberto, não tem problema. Tem plantações que usam irrigação de aspersão, desde que esteja um ambiente favorável para que essa planta seque depois. Então, com a água, a gente consegue eliminar bem, que a gente lava a poeira, que esse ácaro gosta de colocar os ovos em poeira, principalmente. A gente também tem alguns inseticidas à base de enxofre, usados também, né? E aqui a gente tem uma receita também com folhas de cravo de defunto e água. Então também é uma opção. Cauda sulfocáustica também. A cauda sulfocáustica é indicada. Vocês podem escanear aqui, pessoal, fazer o download desse material. E também aqui tem um material explicando como criar ácaros predadores. Não é difícil e assim é bem interessante. A gente tem o ácaro branco, que também é um problema. Eu vejo que tem muita gente que está tendo problema com esse ácaro. Ele é difícil de ver, mas a gente vê os sintomas de contorcimento aqui na folha, né? E a gente tem aqui uma imagem de lupa que a gente percebe até quão bonito é o ovo desse ácaro, né? É um ovo do tipo ornado. Ele parece uma joia aqui, lembra um abacaxi. Tem gente que fala um diamante, né? Algo do tipo. Ele é bem pequenininho.
pega diversas culturas, né? E também a gente pode utilizar a bovéria, o enxofre, né? No caso, a lavagem da planta já não resolve muito problema com esse ácaro, não. A gente tem o TRIPS, né? Os TRIPS, às vezes, o sintoma do TRIPS se confunde muito com o sintoma do ataque de ácaros, né? Eu até não comentei, mas os ácaros, eles formam a teia, assim, em cima da planta, isso é um sintoma muito característico, e as folhas também ficam cheias de pontinhos brancos, porque o ácaro consegue sugar o conteúdo de dentro da célula, e a célula fica vazia, fica esses pontinhos brancos. Então, isso é um sintoma. E o TRIPS é bem parecido, porque ele também consegue sugar o conteúdo de dentro da célula, fica a pontinha branca, mas a gente vê também pontos pretos aqui sobre a folha, que é o quê? As fezes do TRIPS, né? Ela tem esse aspecto de uma gota preta, e ele abaixa aqui depois o abdômen, deposita isso em cima da folha. Então, se a gente vê pontinhos pretos assim e pontinhos brancos, provavelmente é TRIPS. Ele é quase imperceptível, é menor que um grão de arroz, tem que ficar bem de olho. Às vezes é mais fácil ver o sintoma. Também dá em diversas plantas, né? E a gente, para fazer o controle do TRIPS, a gente tem que fazer no mínimo 3 aplicações. Quando a gente identifica o TRIPS, a gente faz uma aplicação, depois de 2 ou 3 dias faz uma outra, depois de 2 ou 3 dias faz uma outra. Se não fizer dessa forma, a gente não consegue eliminar o TRIPS do cultivo. As cochonilhas também, né? Elas produzem, igual o pulgão, aquele melaço, atraem formigas, também são atraídas por plantas com excesso de adubação, e a gente precisa usar o óleo mineral, né, ou óleo vegetal com detergente. O detergente para ser um espalhante desse óleo, né, para ajudar ele a espalhar melhor, e principalmente na cochonilha de carapaça, o óleo tem o efeito de entupir pequenos buraquinhos, que é por onde ela respira. Os insetos, eles têm uns buraquinhos que se chamam espiráculo, e a gente entope esses buraquinhos com óleo mineral e consegue, então, eliminar as cochonilhas, né? A gente tem aqui uma ilustração da armadilha pendurada num cultivo aqui de banheiro, né? A armadilha, principalmente para pegar a mosca da umidade, né? Fung nets. A gente percebe que a armadilha pega bastante, às vezes essa folhinha fica bem escura, e a gente pode colocar tanto ela sob o vaso quanto pendurada. É uma praga de solo, a larva dela é que causa o dano, se alimenta ali de pequenas raízes, se alimenta de fungos do solo também, né? E a gente consegue controlar, inclusive, só reduzindo o nível de umidade ali, de maneira, às vezes até um pouquinho mais drástica, mas a planta consegue ainda se manter, né? E a gente some com essa praga sem nada, às vezes. Então, é ideal diminuir a rega, né, e usar as armadilhas adesivas. Mosca branca também gera aquele melaço, que atrai formiga, né? Gosta de períodos quentes e úmidos. Tem diversas plantas hospedeiras. E qualquer receita que a gente for utilizar para mosca branca, existem diversas receitas que a gente encontra, né? É importante colocar 1% de detergente, porque ela tem a produção de uma substância cerosa, né, que não deixa o inseticida ter uma boa absorção. E com o detergente a gente melhora essa absorção. E agora a gente já vai falar do período de floração. Floração. Assim como a gente viu os pontos da vegetação, horas de fotoperíodo e tudo, a gente agora vai botar nossas plantas para florir. E a gente altera o fotoperíodo, né, a quantidade de horas de luz, para 12 horas luz, 12 horas escuro. E esse tempo de escuro é muito importante, porque por mais que a gente fale que é um fotoperíodo, é o período da noite que marca o ciclo da planta. A gente pode fazer uma alternância nos horários de florir quando você precisa do indoor. Você pode florir durante a noite e fazer o durante o dia sem a luz ligada, que é um ponto de criação de calor, né, de emissão de calor, para a gente poder fazer essa fase com a menor temperatura possível, porque é um dos desafios da gente aqui nos trópicos, que é o cultivo e a temperatura dos cultivos, né? A gente tem épocas específicas e cuidados específicos para a floração. Primeiro, que no começo dela é a última chance da gente fazer algum tipo de intervenção ou poda, porque depois do aparecimento dos pestilos, a gente não consegue mais fazer nenhum tipo de borrifo, pulverização,
poda, cuidado, ela entrou para florir e a gente não tem o domínio depois de nada que a gente possa fazer. E a janela de folha é a partir da terceira semana até a quarta semana e meia, a gente consegue tirar as folhas que não têm resina, chamadas fan leaves. São as folhas maiores com caules alongados. A gente vai abordar isso ainda. Na floração, depois da sexta semana, fica muito mais fácil de ver os tricomas e sua maturação. Aqui a gente tem um pequeno exemplo de uma flor de tricoma e de maturação de tricoma. Primeiro exemplo é a gente botando tricomas muito transparentes, depois ele evoluindo para o leitoso, depois ele maturando e ficando âmbar, e se perdeu, ficou todo mundo âmbar, ele perde a formação dele, ele começa meio que derreter. A gente vai querer colher com uma quantidade dele âmbar, e isso vai variar entre 5% e 10%. Lembrando que é no tricoma que a gente tem maior acúmulo de canabinoide, né? Já foi visto que tem na planta toda, mas é no tricoma que a gente vai conseguir fazer a nossa extração para o nosso óleo. Bom, a planta gosta de regularidade, principalmente na rega. A gente tem que usar algum tipo de cobertura para melhorar essa umidade do substrato e a vida do topo do solo, que é onde a gente vai encontrar a maior e mais capaz vida desse sistema. Geralmente a gente usa essas armadilhas para voadores também. E essas armadilhas elas servem muito para a gente ver que tipo de inseto está frequentando o nosso cultivo. E isso a gente consegue ter uma ideia e medir e pensar em ações contra esses insetos ou chamando outros insetos. Agora, gente, sim, vou dar uma aprofundada um pouquinho, né, em algumas das fases que o Rafael já citou. A gente vai dividir a floração em 3 etapas: início, meio e fim. Cada uma delas durando ali 3 semanas, né? Então a gente tem da primeira à terceira semana, que é um período de transição, né? A planta está ali saindo do estágio vegetativo e começando a entrar no estágio de floração. Tem alguns manejos que precisam iniciar nesse período de transição, né? Como, por exemplo, a produção de sementes feminilizadas. Indica-se que, no caso, né, de reversão sexual, a pulverização, seja da prata coloidal ou de outro agente de reversão, se inicie já em eminência de virar para a floração, né, logo antes de virar para a floração. Como o Rafael já citou, né, potássio e fósforo são muito exigidos nesse momento, o cálcio também, magnésio, enxofre, né, e o melaço de cana é um bom aliado nesse momento, ele tem bastante potássio, né, ele pode ser utilizado ali 2 colheres para 5 litros de água, né, e a gente tem a última janela, como ele também citou, né, para pulverização seja de um produto inseticida, né, seja de um repelente, um adubo, e a defoliação também. É interessante porque a gente sabe que bud que não pega luz, né, não engorda igual aqueles que pegam luz. E a gente tem aqui a ilustração, né, de uma planta na segunda semana, que é ali o começo da diferenciação, né, da flor. Né? Se a gente olhar a folha dessa planta, ela está até dobradinha para dentro, provavelmente ela está com a infestação de ácaro branco passando. Já falando do período médio da floração, que iria da 4ª à 6ª semana, né, é um período que as flores engordam bastante. Como essas flores engordam, a gente não pode privar a planta de uma boa alimentação. Né? Então é muito importante a gente estar atento, por exemplo, à molhagem do torrão do vaso onde a planta está. Às vezes a gente faz uma irrigação, se aquele vaso estiver muito seco, né, se não tiver uma cobertura, às vezes a água bate ali em cima do solo e escorre pela lateral do vaso e já sai embaixo. A gente fica com um substrato bem seco. E então, às vezes, a gente não vai ter uma engorda da planta porque ela não está conseguindo absorver os nutrientes, ela não está tendo água, né, ela vai absorver esses nutrientes por meio da água. Então a gente tem que se atentar a essa irrigação eficaz. E aqui na ilustração a gente vê um pincel fazendo exatamente a polinização, porque aqui
a gente está na quarta, sexta semana, a gente está mais ou menos um mês da colheita já dessas plantas. E 30 dias é um tempo médio ali para a formação de sementes. Então, se você pretende formar sementes, né, um momento bom para se fazer a polinização seria entre a quarta e a sexta semana. E já no período final, a gente já tem a planta entrando na senescência, né, já é um momento no qual a gente as plantas ainda engordam, né, mas a gente já não dá um aporte nutricional, a gente deixa ela se virar normalmente com o que está ali no solo, né, até para ela consumir qualquer excesso. A gente segue fazendo o dryback ainda nesse período, que é um manejo no qual a gente irriga a planta, mas sem excesso. A gente quer que durante a floração a umidade seja um pouco menor e que o vaso seque ali, né, relativamente durante a noite, para que no outro dia a gente irrigue novamente essa planta. Assim a gente estimula a produção de resina. Né, a gente é um momento também da gente observar, fazer o diagnóstico de todo o nosso cultivo. Né? O que eu fiz até agora foi válido? Porque agora você já vê ali a foto do seu trabalho, né? Você já está vendo as flores. Então você sabe se você teve um manejo adequado, se você não está tendo pragas, então você conseguiu ter um bom controle de insetos, né? A resina, os terpenos da planta, né? E a gente já começa a traçar correções para o próximo cultivo. Como a Isabela disse, é muito importante a gente ter o diário de cultivo. A gente consegue olhar aqui agora para o manejo que a gente fez, né? E planejar as próximas safras aí. E aqui a gente já se prepara para a colheita, né? Aqui a gente vai ver o tricoma zambar, né? Bom, aí entramos no qual é o momento da colheita. O momento da colheita é quando os tricomas que eram inicialmente transparentes passam para o âmbar. Os cabelinhos das folhas, das flores, dos estigmas que eram transparentes, começam a ficar alaranjados e meio avermelhados. Aí é o momento de você passar a faca, fazer a sua manicure com umas tesouras pontiagudas para alcançar bem a haste das folhas. Feito isso, a gente coloca para secar. Na secagem, a gente não precisa de... Como a gente está falando de um cultivo doméstico, a gente não precisa de balaios com buracos para ventilar. Não há necessidade disso. Você pode pendurar, deixar ele de ponta cabeça, deixa pendurado, numa temperatura fresquinha, de 18 a 22 graus. A umidade é muito importante que ela seja baixa, a umidade baixa, porque a umidade alta pode haver proliferação e contaminação com fungo. Aí você perde tudo que você produziu. Importante também ter uma circulação de ar, de troca de ar, né? Para tirar e levar a umidade. E esse tempo varia de 1 a 3 semanas, a 4 semanas, e no escuro. Depois que você secou, você vai pegar suas flores, colocar num potinho hermético, tampar. E esse tempo de cura depende também do que está prescrito, né, pelo médico, porque são os últimos processos químicos finais de transformação dos fitocannabinoides. Então, de outros compostos também. Então, esse tempo varia de 1 a 2 meses. O importante é que esteja fechadinho, no escurinho, abre uma vez por dia, fecha. E depois disso, você já vai ter o seu extrato para produzir o seu remédio. Agora, você pode produzir seu óleo de panela com responsabilidade e segurança jurídica. Bom, e qual é a realidade de cultivo no Brasil? Já existem remédios à base de cannabis nas farmácias, a gente já tem associações com cultivos legalizados ou em vias de legalizar, e a gente já tem importação de flor até e no mercado. E aí eu pergunto para vocês, o que é essa legalização, o que é essa liberação? Não é fácil implementar, manter, garantir o cultivo, porque vários gatilhos sociais também nos atingem, né? Essa visão da maconha, da cannabis, ela atinge a todos. Ela não é uma briga somente não é uma briga não elitista, né? Ela atinge todo mundo, muito mais uns do que outros, claro.
mas ela atinge todos. E como é que a gente pode, como associação, né, interagir e ajudar? Fomentando pesquisa de tecnologia, instrumentalizando mão de obra que é escassa no Brasil, desenvolvendo tecnologia e manejo com essa tecnologia, trabalhando com pesquisador de várias áreas, porque a maconha tem várias áreas de atuação, várias áreas de pesquisa. Desenvolve junto com a sociedade civil organizada projetos e implementação para poder a maconha ser uma ferramenta de libertação de verdade e não só ser uma narrativa, né? Estabelecer um lugar na academia, que é fundamental a gente quebrar o paradigma e os problemas, e socialmente também botar a maconha como debate e a representação na acessibilidade para todos os associados, né, e as pessoas que têm o interesse no tratamento e no bem-estar que a maconha proporciona. E como é que tudo começou? Num pequeno cultivo na casa antiga dos gestores da APEP, a gente começou a fazer umas seleções genéticas, e aí, quando a gente começou a achar o que a gente precisava, a gente levou um monte de genética para uma fazenda, numa ida de carro muito doida, e a gente conseguiu colocar isso para vegetar, multiplicar e florir. Quais foram os maiores e quais são os maiores desafios? A escalabilidade, que é como a gente vai operacionalizar esse processo e esses trabalhos e conseguir aumentar o número de plantas, o número de funcionários, o número de frascos, o número de associados, isso tudo num grande balé, para trocar a roda do carro andando. Segurança, tanto física quanto uma validade social, que nos deixa plantar, extrair e fazer o óleo. Regularidade. A dificuldade nos cultivos externos é que a gente está sujeito àquelas intempéries que a gente falou antes, e manter regularidade. E a entrega do medicamento é a maior responsabilidade. E qualidade e rastreabilidade, que é o padrão farmacêutico necessita de rastreabilidade. Então, é um dos processos que a gente tem que ter. A gente tem que saber rastreado por indivíduo aonde está, que indivíduo tem naquele frasco de óleo. E quais são os nossos gargalos hoje na produção e na criação de maconha? Treinamento, mão de obra especializada. Ainda não existe isso no Brasil, a gente talvez no mundo seja escasso ainda, então nós, os trabalhadores da maconha, estamos ainda nos instrumentalizando. Eu sou um jardineiro, tem a nossa agrônoma, tem várias pessoas que formam essas cadeias de entendimento e passagem de conhecimento. A gente tem como gargalão as intempéries. Tem dia que não pode trabalhar, está chovendo, não chega equipe, problemas que a gente tem de estrutura e logística que está aquém do agenciamento da gestão. O proibicionismo, que nos bloca toda vez que a gente quer fazer um estudo ou alguma coisa assim. Então, é um dos gargalos também da nossa produção. E é tudo um constante aprendizado. Eu botei aqui algumas fotos que, para mim, remetem esse cultivo. Esse cultivo ele é feito por uma grande família, a família Pepe. É muito bom fazer parte. É bom falar que eles fomentam a gente. Eu já fui na Abraço, nosso antigo agrônomo Diogo Caverna já tinha ido na Maria Flor. Já é muito importante lembrar que a gente tem essa instrumentalização. E é muito bom fazer parte disso. Aí tem a nossa equipe de colheita, que não se faz nada sozinho. Isso é uma coisa que a gente aprende nesses trabalhos em equipe. Muita planta, muita gente, poder fazer uma revolução realmente. É muito bom ver isso acontecendo. Aí mais algumas fotinhos. Eu sou um aficionado por fotos de MIP. Tenho fotos de várias mariposas, várias moscas, várias épocas. Isso é muito importante para a gente poder desenhar essas pragas e insetos benéficos que estão aqui. E aí vários estilos e estágios do nosso cultivo, tudo com
um custo não muito elevado de implementação, que eu acho que é o objetivo, né? Uma implementação mais inteligente e errando barato para poder fazer mais. E essa eu acho que é a experiência que a gente pode passar, que é fazer é a melhor forma de ter. E aí falar um pouco do nosso curso de cultivo lá da PEP, que a gente dá esse curso de cultivo, falando enfim, dessas vontades de plantar, que eu acho que quem planta colhe e é a melhor ferramenta para o autossustento. E, assim, como sugestão, as aulas de cultivo dos cursos anteriores são muito boas, são excepcionais. E todo conhecimento não é suficiente. Então, é importante que vocês aprendam com as aulas passadas, com os cursos da PEP. A SBEC também tem cursos. O curso da Semente ao Paciente é um curso online e com preço popular. E ele fomenta o projeto Mães e Mulheres Jardineiras. O ano passado, nós tivemos mentorias de cultivo ao vivo. Esse ano, vamos ter também essas mentorias. Além de que também a SBEC também tem outros cursos. O curso para prescrição médica, né, que é voltado mais para profissionais da saúde, o curso de dosificação canábica é muito bom também, quanto tem em uma gota, é muito importante, e se vocês quiserem entrar em contato com a SBEC, vocês têm aí o Facebook, SBEC Med, o Instagram, o SBEC Med, o contato, sbec.med.br, e eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente até o final dessa aula, porque falar de cultivo é difícil você falar em pouco tempo, é muito difícil, é muita coisa. Então, se você ficou até o final, parabéns! Eu queria agradecer aos meus amigos, ao Medusa, a Pepe, ao Robert, que também trabalha com a gente no Mães Jardineiras, é da SBEC também. Eu queria também agradecer a todo mundo e dizer que a gente vai continuar a luta, que a resistência contra as injustiças, pelo acesso à saúde, pela liberdade da maconha abençoada, a gente vai continuar. Nós somos a resistência. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Até mais. Muito obrigado pela oportunidade. E quero ver todo mundo plantando e o selo pode plantar. Exatamente.